Oi pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos dar início ao estudo das propriedades dos estimadores. Vejamos o slide a seguir. Suponha que a gente fez um levantamento a respeito de uma pesquisa que trata da adesão da comunidade do IE para assistir aulas por streaming. Não digo videoaulas gravadas, mas sim aulas em tempo real, seja pelo Meet ou pelo YouTube, algum serviço de streaming, né? E suponha que a gente tem, né, uma população que representa a comunidade do IE, representada por esse conjunto aqui de indivíduos, tá? Suponha que isso aqui representa essa proporção, não vou ficar desenhando milhares de pessoas, né? Aqui eu tenho uma pessoa, por exemplo, que tem tranquilamente Wi-Fi e outras que têm dificuldade para acessar o Wi-Fi, né? Então, a gente lança lá uma pesquisa e pergunta, você é a favor de aulas por streaming, né? Com a opção de sim e não. Se eu aplicar, por exemplo, essa pesquisa no nosso encontro pelo Google Meet às quintas-feiras, a gente teria que essa pesquisa estaria sendo respondida apenas por pessoas que estão conectadas naquele momento. Eu lanço para você então agora a pergunta: será que esse percentual que eu vou estimar por meio dessa pesquisa vai ser uma boa medida a respeito do que realmente toda a nossa comunidade pensa? Lembra que em aulas anteriores a gente já tem falado muito a respeito da importância da amostra, dela ser representativa e também a respeito do tamanho daquela amostra, né? Então, aqui o que eu quero chamar a tua atenção é para a questão da representatividade e do valor que nós obteremos, neste caso, de 100%, que é pouco representativo. Mas veja também o seguinte, que esse 100% foi obtido, é um valor numérico que é obtido a partir de uma contagem, né, de um total de pessoas que clicaram no sim com relação ao total de pessoas que participaram da pesquisa. Então, antes de você chegar a esse valor, você definiu uma forma matemática que vai nos auxiliar com a coleta dessas informações a partir daquela amostra. Então, temos vários elementos que intuitivamente nós já vínhamos usando, mas que formalmente têm seus nomes próprios, tá? Suponha agora, né, que a gente abriu essa enquete, né, essa pesquisa, deixou ela, né, encaminhou por e-mail e tentou, né, aguardou um número maior de respostas, de maneira que também aquelas pessoas que por algum motivo não podiam participar naquela ocasião na aula online, né, também pudessem responder a pergunta, né? Já a gente chega a um outro valor, né, que está marcado aqui no slide em vermelho. A gente chega a um valor igual a 40%, né? Perceba então que neste caso, né, a gente tirou o que a gente chama de um viés da amostra, né? E aquele valor de 100%, então, seria uma estimativa, no fundo, né, viesada, tendo em vista, né, que a gente viesou a nossa amostra, né, aplicando ou levantando informações, né, apenas aquele grupo que já estava conectado e, portanto, não teria as dificuldades, a princípio, né, uma hipótese, né, não teriam dificuldades para acessar as aulas por streaming, né? Por outro lado, né, pode haver uma parcela significativa da nossa comunidade que no momento não estava conectada, né, e que apresenta, sim, dificuldades e, portanto, se colocaria, né, contra, né, a difusão do conhecimento por streaming, né? Então, no caso, né, a gente estaria tendo, né, uma amostra aqui um pouco mais representativa,
né, me levando, observa aqui, a um valor diferente para a estimativa dessa proporção, né? Se por outro lado eu estou querendo, né, estimar ou analisar o nível de adesão, né, que tão favorável à comunidade universitária em si da Unicamp para aulas por streaming, né, eu teria que ter ainda cuidado, né, porque a gente sabe que cada unidade pode ter o seu próprio perfil, né? Então, o perfil que a gente observaria aqui, por exemplo, no IE, poderia ser diferente aquele que a gente vê nas engenharias, né? Então, se eu quero, por exemplo, analisar a taxa de adesão às aulas por streaming na Unicamp, né, eu já teria que ter mais um cuidado com relação à representatividade da minha amostra, tentando de todas as maneiras possíveis obter um estimador mais próximo ao valor populacional, né, que nós neste caso não temos, né? Porém, a gente sabe que se a gente toma todos aqueles cuidados, o estimador, dependendo do estimador que eu usar, e que a gente aqui já definiu como a taxa de gente a favor com relação ao total, né, uma fórmula matemática, uma proporção, e a gente sabe que esse estimador tem determinadas propriedades que podem nos auxiliar, né? Por exemplo, a gente já viu que essa proporção amostral, do jeito que a gente definiu aqui, tende, né, em média, ao valor populacional que desconhecemos. E mais, à medida que o tamanho da amostra aumenta, né, eu vou depender menos de qual amostra eu obtive, dado um tamanho, porque conforme o N aumenta, conforme o tamanho da amostra aumenta, a variabilidade que eu terei sobre os valores, sobre esses valores numéricos que eu vou ter nas amostras, diminui. E, portanto, eu tenho mais chances de ter uma estimativa muito mais próxima ao valor real, ao valor populacional que eu desconheço, né? Então, perceba que a gente enfatiza muito essa questão da gente querer acertar o valor populacional que a gente desconhece, né? E é desejável também, como você vê aqui, né, que a variabilidade desse estimador seja pequena para a gente, de certa forma, não depender com tanta força sobre qual amostra de tamanho N que a gente vai coletar, porque no final de contas a gente sabe que podemos tirar diversas amostras, e para cada amostra a gente vai ter um valor numérico diferente da proporção amostral, né? Mas se o N for grande o suficiente, qualquer um desses valores estará mais pertinho do valor real e, portanto, eu incorrerei, né? Ou eu terei um erro menor de estimação, né? Então, a ideia por trás desse exemplo aqui é isso, é enfatizar que a gente tem que ter muito cuidado com a amostra, porque ela influencia muito nas propriedades do meu estimador, né? Assim, afeta muito os valores que eu vou obter daquele estimador, na verdade, essa é a frase correta, tá? E o meu estimador, no fundo, né, eu quero que ele tenha determinadas propriedades, por exemplo, eu quero que ele me acerte a estimativa, que tenha o menor erro possível e que tenha a menor variabilidade possível, e para isso eu preciso de um tamanho de amostra grande, certo? Muito bem. Então, né, a gente vai juntar aqui alguns termos que a gente vem utilizando para formalizar esse processo, né? Começando pelo fato de que essa combinação de elementos, a amostra, visando estimar um parâmetro, né? A partir de uma forma matemática, nos dá o que estamos chamando neste momento de estimador, tá? Então, o estimador nesse slide está representado pela letra T, né? O F ali representa a forma funcional que nós escolhemos para definir esse estimador, né? Perceba que aqui tem o F como uma função que depende dos elementos da minha amostra, porque a minha amostra muda
mesmo mantendo a forma funcional, como no caso anterior, a gente obterá um valor numérico diferente para ele, né? Então perceba que, né, a partir dessa forma matemática, a gente define o que nós chamamos de estatística. No caso, a proporção amostral como a quantidade de pessoas a favor do streaming dividido pelo total de elementos, né, na minha amostra, que teria que ser o N minúsculo, tá? O N minúsculo, certo? Aí, dependendo da amostra, né, o valor aqui do K, mesmo fixando o tamanho da amostra, né, vai mudar, né? Para o primeiro caso, por exemplo, de lançar a pesquisa somente as pessoas que já estavam conectadas, né? É um caso hipotético, tá? A gente teve uma estimativa de 100%. Já no caso da gente abrir, por exemplo, deixar postado no Classroom para que as pessoas que não estavam presentes no streaming, no nosso encontro no Meet, pudessem também responder, esse valor caiu para 40%. Então, mudou a amostra, mudou o valor numérico obtido para esse estimador, né? Portanto, né, o valor numérico em si a gente vai chamar de estimativa, né? Enquanto que a forma numérica, né, para obter essa estimativa, a gente vai chamar de estatística, né? E o conjunto da ópera nós chamaremos de um estimador, tá? Muito bem. Destaco aqui de novo o fato de que todo esse processo depende muito fortemente da amostra e vocês continuarão a ver esse efeito nos próximos slides, tá? Agora a questão é qual medida, por exemplo, de posição a gente vai utilizar, né? Se é que eu quero uma medida central de posição, mais um exemplo, né? Eu quero definir uma forma funcional, uma estatística, de maneira que o meu estimador seja o mais representativo possível do meu processo. Né? Se se fala de medidas de posição, a gente sabe que temos opções diversas. Né? Neste caso que está aqui ilustrado, por exemplo, a gente vê, suponha que seja a distribuição de uma determinada variável que me interessa explorar. Né? Não sei, coloca tamanho de firmas, por exemplo. Tamanho de firmas. Né? A distribuição normal nos dá uma ideia justamente de como é que esse tamanho de firmas é distribuído na indústria brasileira, por exemplo. Tudo hipotético, tá? E aqui a gente vê, né, que boa parte dos valores, né, que estão colocados aqui, ó, no corpo, né, no centro da distribuição, né, se encontram aqui, né? Temos algumas empresas de tamanho maior e outras empresas de tamanho menor. Mas, em média, né, boa parte desses tamanhos coletados estão aqui, ó, né? Então, talvez, neste caso, eu possa utilizar a média como um bom estimador, né, do tamanho que represente as minhas firmas, porque boa parte delas estarão perto desse valor. Né? Agora, a gente tem aqui um outro caso. Né? De repente, nesse caso, o valor médio, que talvez está por aqui, né, não seja a melhor representação para a variável tamanho de firmas. Né? Neste caso, eu tenho, por exemplo, uma distribuição bimodal. Né? Então, talvez o próprio seria utilizar a moda, né, para representar a maior parte do meu conjunto de firmas aqui, os seus respectivos tamanhos, né? Então, percebe que talvez aqui neste caso, né, a média poderia ser uma medida de posição pouco representativa, né, e que estaria me levando a incorrer num erro com relação à percepção do tamanho de firmas que predomina nesta economia, né? Já nesse outro caso, né, a gente vê que, na verdade, se esse eixo continua a representar a variável tamanho de firmas, eu posso considerar que eu tenho muitas firmas pequenas e pouquíssimas firmas muito grandes. São raras, né? Como, na verdade,
é o que se aproxima da realidade. É pouquíssimas firmas grandes, muitas firmas pequenininhas e pequenas, né? Então, talvez aqui neste caso, se se trata de obter um estimador, de escolher um estimador para a posição representativa dessa minha variável, o mais adequado seria, de repente, utilizar a mediana, né? Porque a mediana vai me permitir capturar, né, a boa parte desses indivíduos contidos aqui no meu conjunto de dados, né? Então, nesse caso, né, a gente vê que temos, por exemplo, 3, poderiam ser mais, né? Temos outras opções, né? 3 estimadores possíveis para a minha medida de posição central, né? Podemos usar o quantilha 50%, a mediana, a média mostral ou a moda. E cada uma tem uma representação matemática diferente, né? Cada uma me dará valores diferentes em função da amostra que eu colete desses casos, né? Então, como que eu vou escolher, né? Qual será o estimador que no final de contas eu vou utilizar, né? Fica ali a pergunta, né? De todos esses casos que a gente colocou, tanto para o caso da proporção, na adesão a aulas por streaming, como no caso da medida de posição central, fica claro, né, que em todos esses casos nós queremos acertar. Acertar o valor central, acertar a proporção populacional da comunidade do Unicamp, né? Nós queremos acertar, né? Portanto, né, a gente diz que a gente gostaria muito de ter um estimador não viesado ou não viciado, né? O que significa isso, né? Olha aqui, por exemplo, né? Eu tenho um determinado universo em que esse pontinho aqui no meio me representa o valor populacional, o parâmetro, que aqui neste caso eu estou representando por θ, poderia ser a proporção P populacional, poderia ser a média populacional, o Mi, né? Aqui está de forma genérica como θ, tá? Cada pontinho aqui, ó, é uma representação do valor referente a um estimador escolhido, um T, tá? Um T. T1, porque é o valor, é a estatística obtida, ou a estimativa obtida a partir de uma determinada amostra, né? E assim, eu posso ter estimativas diferentes, né, para o mesmo parâmetro, né? Tenho aqui um T2, um T3, um TI, né? Todos para amostras diferentes, por exemplo, utilizando o mesmo estimador, a mesma forma funcional, tá? Então, a gente vê, né? Se eu pego todos esses valores estimados aqui, ó, e calculo a sua esperança, né? Eu vou ver que, em média, né? Esse estimador acerta o valor do parâmetro, né? Ou seja, a sua esperança é igual ao θ. Da mesma maneira que aconteceu com a proporção. A esperança da proporção amostral é igual a P, a proporção populacional, né? Portanto, o P-chapéu é um estimador não viesado da minha proporção populacional, né? Neste caso, então, nós dissemos que esse estimador T é um estimador não viesado do parâmetro θ, porque, em média, se eu coletasse todas as amostras possíveis neste caso, né, eu teria que, em média, ele me acerta o parâmetro, né? E você percebe a nuvem de pontos aqui, eles estão dispersos, né? Eles estão dispersos, mas sempre ao redor desse valor central aqui, né, do θ, né? Portanto, a gente diz que esse T é um estimador não viesado de θ, né? Percebe aqui esse outro caso, né? Nesse outro caso, você tem um estimador T, você colhe amostras diferentes para esse mesmo estimador e observa aqui estimativas diferentes. E essas estimativas aqui representadas pelos pontinhos em vermelho, ó, você vê que elas estão todas aqui, né? Concentradas nessa região, porém elas como que estão defasadas, né, do valor que você quer estimar, do θ, né? Então, nesse caso,
a gente diz que esse estimador é um estimador viesado, né? Por quê? Porque independente da amostra, ele vai apresentar de forma regular, em média, um certo viés, né? É um estimador viesado ou viciado, tá? E esse viés vai ser dado, ó, pela esperança, ou seja, o valor médio obtido aqui, de todos esses valores numéricos possíveis, né? Que vai me dar um valor por aqui, mais ou menos por onde está o mouse, menos o valor que efetivamente eu queria estimar, né? Então, esse erro constante, em média, né, vai ser um valor médio, perceba que aqui tem um pontinho até que acerta, mas em média, ele vai ter um viés, né? E essa diferença, então, entre o valor esperado do estimador e o valor populacional do parâmetro, né? Redundante, mas é para enfatizar, vai me dar o viés, tá? Ou o erro recorrente de estimação em média. Tá? Então, nós queremos, de forma geral, né, uma propriedade desejável dos nossos estimadores é que eles sejam não viesados, né? Isso aqui não seria, então, desejável, né? Não gostaria de observar no meu estimador. Temos uma outra propriedade que tem a ver com a variabilidade dessas estimativas, tá? Observa aqui essas figurinhas. Em ambos os casos, a gente vê que a nuvem de pontos, né, tem como centro, ou seja, esperança desse estimador, bate com o valor populacional que a gente quer estimar, né? Mas concorda que esses aqui têm uma variabilidade menor do que essas observadas aqui, né? Aqui, em média, vou ter mais chance de chegar pertinho do valor que eu quero estimar, independente da amostra, se comparado com esse outro caso aqui, né? Aqui eu tenho o estimador A e o estimador B, né? Aqui, neste estimador B, ó, a variabilidade é muito maior. Então, se bem em média esse estimador vai acertar com o alvo, né? Eu tenho maiores chances a depender da amostra, né? E eu posso ficar muito longe, né? Em termos de estimativas do parâmetro, né? Se comparado com este caso aqui, né? Nesse caso, veja que em ambos os casos, eles, em média, acertam o valor alvo, né? Ou seja, são estimadores não viesados, né? Porém, né? A variância neste caso aqui, né, do estimador A, é menor que a variância do estimador V, né? Ou seja, a gente diz, né, dado que a variabilidade do estimador A é menor, né, esse estimador A será mais eficiente que o estimador B, né? Perceba que nesse caso, então, obviamente que é desejável, né? Quanto menos disperso, é melhor, né? Como quando você joga o tiro ao alvo, né? Este cara aqui vai ter uma precisão maior, né? Porque tem mais chance cada vez de acertar mais perto, né? Do alvo do que este carinha aqui. Então, esse carinha aqui vai ser mais eficiente do que esse outro, tá? Então, temos já duas propriedades. Primeiro, nós queremos estimadores não viesados. Segundo, queremos estimadores mais eficientes, mas veja que estimadores eficientes, né, se encontram necessariamente entre os estimadores possíveis não viesados de θ, né? Ou seja, se o estimador é não viesado, já não tem mais como falar de eficiência, tá? Um incondicionado ao outro, né? Então, nesse caso, temos que o estimador A é mais eficiente que o estimador B, tá? Veja então aqui, né? A esses dois termos a gente associa outras duas palavras que já vieram até naturalmente, que é acurácia e precisão. A acurácia mede a proximidade de cada observação, ou seja, de cada estimativa, né? Do valor alvo que se procura atingir, ou seja, do valor do parâmetro, né? Portanto, isso aqui está diretamente vinculado ao viés do estimador, né? Neste caso, nós temos, então, que a comparação é realizada com relação ao parâmetro, né? É o estimador com relação ao parâmetro. Portanto, aqui nós temos, né,
Se estamos falando de acurácia, veja que desses 4 casos, né, apenas em média os estimadores A e B acertam o valor populacional. Já nesse caso, a gente terá um viés, né, e nesse outro também, né, porque em média, né, o valor esperado aqui vai estar muito longe, né, do valor populacional, certo? Aqui não, a esperança do estimador vai bater com o parâmetro, e aqui também, né, o θ. Aqui não, a esperança do estimador vai ter uma diferença com relação ao valor do parâmetro, e, portanto, eu estarei tendo aqui um viés diferente, um viés significativo, tá? Muito bem, então aqui nós temos, né, o estimador A é acurado, mas o estimador C é muito mais, né, uma acurácia maior, tá? Agora, falando de precisão, a precisão tem a ver justamente com a variabilidade do estimador, né? Dependendo das amostras que eu obtenha, eu vou ter uma dispersão maior sobre as minhas estimativas com relação, né, ao seu valor médio. Eu não estou falando aqui jamais das questões de vieses, né? Mas, por exemplo, esse carinha aqui vai ser um cara, né, que não vai ter viés, mas a sua precisão vai ser boa com relação ao cara em A, né? Porém, o estimador D, né, vai ter uma precisão muito maior, né, na verdade, do que os outros. Contudo, esse cara vai ter um viés, né, muito alto, né? Então, precisão, né, tem a ver com a esperança do próprio estimador, né? Ou seja, com a variabilidade desse estimador, né? Enquanto ele se distancia, esse cara aqui no caso seria o campeão, porque ele teria as duas propriedades que a gente está vendo até agora, né? De não ser viesado, né? E de ser eficiente, né? Tudo bem, em termos de variabilidade, ele é mais eficiente, mas ele tem um viés alto, né? Então, em geral, a gente não quer, né? Isso. Agora, se a gente associa, por exemplo, a acurácia e precisão custos, né? Talvez você não fique com o estimador C e fique com o estimador A, né? Porque se bem ele tem uma variabilidade maior do que C, ele não é viesado, né? Então, essas são as duas propriedades desejáveis que neste momento a gente está analisando sobre os nossos estimadores. E essas duas propriedades se juntam em um outro conceito, né, que a gente vai trabalhar muito, né, que se chama de erro quadrático médio, tá? Ou EQM em português, né? O que é esse erro quadrático médio? Esse erro quadrático médio é definido como a esperança dos desvios ao quadrado, ou seja, do viés do estimador com relação ao valor, obviamente, populacional. É a definição de viés ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque se você faz aqui a abertura algébrica, que você encontra no Busab, aliás, né? Você vai chegar que essa carinha aqui, essa esperança dos desvios ao quadrado, né? Dos desvios ao quadrado, perceba que esse T aqui não é esperança, né? É cada elemento, então é uma questão um tanto abstrata, né? Vai ser igual à variância desse estimador, que tem a ver com precisão, mais o viés do estimador ao quadrado, que tem a ver com acurácia, né? Lembra a diferença, né? Acurácia, né? Então, ele me reúne em um único termo matemático as duas propriedades desejáveis, né, em estimadores, né? Então, para dois estimadores quaisquer, né, por exemplo, A e B, se A tiver o menor EQM, né, então ele será, a gente diz que será relativamente mais eficiente. Por que relativamente? Porque aqui a gente já está incorporando a variância em si do estimador, mas também o viés, né? Enquanto que eficiência, a gente focou mais até os slides anteriores sem precisão, que tinha a ver diretamente com a variabilidade do estimador, né? Ou seja, com esse termo aqui. Aqui estamos considerando os dois, só variância e viés. E isso é importante porque, né? Olha só, eu deixei aqui a definição do EQM para você lembrar.
Por que a eficiência relativa é importante da gente observar, né? Porque, como já disse, ele engloba esses dois termos, só engloba a variabilidade do estimador, que estão disperso, os valores estimados se encontram, né? Para esse estimador, uma vez definida a forma funcional do estimador, né? E o viés, que é justamente a diferença entre a esperança desse estimador e o valor que nós queremos estimar, né? Então você pode falar, nossa, mas este cara é preciso demais. Sim, mas ele é viesado demais também, né? Então o EQM já vai levar em consideração ambas as coisas, né? Um EQM baixo pode levar em conta uma variabilidade maior, mas se aqui o viés for zero, por exemplo, né, eu vou ter um estimador fantástico com uma variabilidade pequena e um viés zero, né? Mas não é o caso. Então, por mais preciso que um estimador seja, ele pode apresentar um EQM alto, porque o seu viés pode ser alto também, né? Então, aqui é meio que um meio termo, entendeu? Assim, eu vou jogar. Pode ser que o meu estimador seja um pouquinho viesado, mas ele pode ser muito preciso, então vai ter um EQM baixo. Pode ser que ele seja viesado, mas ou um viés zero, mas uma variabilidade muito grande, uma pouca precisão. Então, eu vou estar mais próxima, por exemplo, do estimador A da figura anterior. Eu vou ter um EQM também razoável, né? Então, tudo uma questão de jogo de cintura. E por que que a gente fala isso? Como lá mais para frente a gente vai ver, em geral, a gente vai ter como calcular o EQM a partir, por exemplo, de ajustes que a gente vai fazer em modelos, mas vai ser muito difícil ter a variabilidade do estimador ou viés de forma independente. Lembra que o viés depende de você conhecer o parâmetro que você está estimando, e a gente não vai ter ele, né? Mas nós teremos, como veremos mais adiante, como calcular esse EQM aqui, tá? Então, neste vídeo é isso. Vejam que nós então avaliamos duas propriedades desejáveis de estimadores que se resumem de forma geral no cálculo do erro quadrático médio, que é uma medida viável da gente calcular a partir de amostras, né, tendo em vista que a gente não conhecerá, né, o parâmetro que a gente está querendo estimar, tá? Mas essas coisas a gente vai ver com mais calma, tá? Essa aula foi mais teórica, na próxima a gente vai continuar avaliando algumas propriedades de estimadores e um exercício ali para fechar um pouco melhor esses conceitos, tá bom, gente? Muito obrigada, então, e até a próxima.